Sejam todos muito bem-vindos ao canal Contos das Trevas. Para uma melhor experiência, utilize fones de ouvido. Inscreva-se no canal, pois isso é muito importante. Curta, comente o que achou deste relato. E não esqueça de ativar o sininho das notificações, pois assim você ficará por dentro de todos os relatos aqui do canal. Agora, vamos para o vídeo. Naquele ano, a quaresma chegou trazendo mais do que as rezas e o jejum que minha avó sempre insistia em manter. Veio com histórias. Os vizinhos do interior já estavam comentando sobre uivos na mata e ovelhas desaparecendo, mas ninguém ligava muito, porque no interior, boato corre mais rápido que vento forte e a maioria das histórias era exagero. Eu mesmo, com 18 anos e cheio de confiança, ria disso, até então que aquela quaresma mudou tudo. Minha família tinha uma fazenda pequena, no interior de Minas Gerais. Era cercada por mato fechado, riachos e colinas. Meu pai me mandou passar o período lá com meu avô, ajudando no cuidado dos animais. A rotina era sempre tranquila. Acordar cedo, alimentar o gado, cortar lenha e no final do dia, descansar comendo pão caseiro e ouvindo as histórias do velho. Na primeira semana tudo parecia normal. O único barulho à noite vinha dos grilos e dos sapos. Mas foi só a lua cheia aparecer que as coisas começaram a ficar estranhas. Naquela primeira noite de lua cheia, os cachorros começaram a latir. Pareciam loucos, e isso era por volta das 10 horas da noite. Peguei a lanterna e saí com meu avô para ver o que era. Os bichos estavam todos no canto do curral, choramingando. Quando olhamos para o pasto, vimos uma das ovelhas caídas. Meu avô achou que era o ataque de uma onça, mas as marcas eram diferentes. As tripas daquela ovelha estavam espalhadas e havia cortes profundos no seu corpo, como se algo tivesse rasgado com garras enormes. O pior era o tamanho das pegadas. Não eram de lobo, nem de cachorro, muito menos de onça. Pareciam de algo andando em duas patas, mas aquilo era grande demais para ser de humano. Meu avô ficou quieto, olhou para o céu e disse: "Isso não é bicho comum, guri. Tem coisa errada aí." Ele voltou para casa e começou a rezar o terço, como se aquilo fosse afastar o que quer que estivesse lá fora. Eu achei que ele estava exagerando, mas no fundo, algo naquela cena me deixou arrepiado. Na noite seguinte, mais uma ovelha foi atacada. Os cachorros não saíam do pátio e o clima parecia cada vez mais pesado. Decidimos fazer uma vigília. Meu avô ficou na varanda com a espingarda, enquanto eu patrulhava o galpão com uma lanterna. Por volta da meia-noite, ouvi um barulho vindo do mato. Era como galhos se quebrando e folhas sendo amassadas. Corri até a cerca e apontei a luz. No começo só via árvores balançando, mas então algo passou correndo. Não era um animal, era um homem, completamente nu, atravessando a mata. Ele corria com uma agilidade assustadora, quase como se flutuasse entre as árvores. Eu fiquei congelado, sem saber o que fazer. Meu avô veio correndo em minha direção e só teve tempo de ver o vulto passando e desaparecendo entre as árvores. "Eu sabia", ele murmurou com a voz trêmula. "O lobisomem é alguém daqui, alguém amaldiçoado." Eu ri de nervoso tentando brincar. "Lobisomem, vô, tá ficando doido?" Mas ele me olhou sério. "Isso não é brincadeira, guri. Se tu viu o homem, vai ver o bicho." Nessa hora meu sangue gelou. Na terceira noite o terror aumentou. Dessa vez não foi só uma ovelha. Um bezerro foi encontrado morto e o galinheiro estava destruído. Havia apenas sangue por toda parte. Meu avô chamou o vizinho mais próximo, seu João, para ajudar. Ele trouxe uma espingarda e confirmou que meu avô já dizia: "É lobisomem mesmo. Já vi essas marcas antes na fazenda do Zeca. E o bicho não vai parar até a quaresma acabar." Os cachorros começaram a chorar. E o silêncio da noite foi quebrado por passos pesados e galhos sendo pisoteados. Foi então que vimos. Ele apareceu na beira do mato, iluminado pela luz da lua. Era alto, muito maior do que um homem. Tinha pelos escuros cobrindo seu corpo e andava sobre duas patas. Seus olhos brilhavam em vermelho e os dentes eram longos, como presas de predador. Meu avô atirou, mas o bicho não caiu. Ele soltou um uivo assustador e correu de volta para o mato. Depois disso, fomos para casa. Nos dias seguintes, os ataques continuaram. Cada vez a noite trazia mais destruição. Os vizinhos se juntaram para tentar caçar a criatura, mas ela sempre parecia estar um passo à frente. Encontramos mais rastros e marcas de sangue, mas nunca a criatura em si. Algumas pessoas começaram a suspeitar que o lobisomem, na verdade, era alguém da região,
alguém amaldiçoado e se transformava nas noites de lua cheia. Uma noite, enquanto eu e meu avô procurávamos rastros perto do riacho, vimos algo que gelou meu sangue. Um homem saiu correndo do mato, nu e coberto de arranhões. Era Zé do Morro, um sujeito quieto que morava sozinho numa cabana perto dali. Ele nos viu e correu na direção oposta, desaparecendo na escuridão. Meu avô ficou quieto e depois disse: "É ele, o lobisomem. Ele tá fugindo porque a gente sabe que é ele." Na última noite de lua cheia da quaresma, resolvemos cercar o sítio de Zé e encontramos a cabana vazia, mas havia marcas de garras nas paredes e sangue pelo chão. Passamos horas esperando até que, por volta das 2 da manhã, ouvimos um uivo perto do riacho. Corremos até lá e encontramos o lobisomem de novo, mas dessa vez ele estava ferido, com uma das patas mancando. Meu avô e seu João atiraram ao mesmo tempo e o bicho caiu no chão, uivando de dor. Mas quando nos aproximamos, o que vimos não foi um lobo. Vimos Zé, deitado no chão, nu, ensanguentado. Ele olhou pra gente, com os olhos cheios de pavor, e sussurrou algo que não conseguimos entender antes de morrer. Depois daquela noite, ninguém mais falou sobre o lobisomem. As mortes dos animais pararam, e o silêncio voltou à fazenda. Mas até hoje meu avô acende uma vela na quaresma, dizendo que é para proteger a gente de qualquer maldição que ainda possa estar rodeando por aí. E eu, toda vez que ouço uivos na mata, fico imaginando se Zé foi mesmo o último. Depois daquela noite no riacho, a fazenda voltou a uma calmaria estranha. Apesar de os ataques terem cessado, o ar ainda parecia pesado, como se a própria terra carregasse o fardo do que aconteceu. O corpo de Zé foi enterrado às pressas, sem muita cerimônia. Meu avô, seu João e mais 2 vizinhos cuidaram de tudo, longe dos olhos de curiosos. A história oficial era que Zé tinha enlouquecido e atacado os animais, mas todo mundo sabia que isso era só para evitar que as histórias se espalhassem ainda mais. Na manhã seguinte, sentei com meu avô na varanda. Ele parecia mais velho, com os olhos fundos e perdidos no horizonte, e eu precisava de respostas, mas ele estava calado. Só depois de um longo silêncio ele falou, quase como se estivesse confessando algo que guardava há muito tempo. Lobisomem, guri, não é só história. É gente como a gente, mas com uma maldição pesada. Às vezes é um castigo por pecado, outras é coisa que a família passa. Quem vira lobisomem não quer virar, mas não tem escolha. Quando chega a quaresma e a lua cheia aparece, o bicho toma conta. Tentei argumentar, ainda com dificuldades para aceitar tudo aquilo, e eu disse, mas vô, isso não faz sentido. E o Zé, ele parecia normal até aquela noite. Meu avô suspirou. O Zé era amaldiçoado, guri. Provavelmente nem sabia o que estava fazendo quando virava bicho. É por isso que a gente não julga, só reza. Mesmo depois de ter ouvido meu avô, algo ainda me incomodava. Voltei ao riacho naquela noite sozinho, queria ver se encontrava mais sinais. Eu sei que parece loucura, mas a minha curiosidade foi mais forte do que eu. Queria encontrar alguma pista que explicasse melhor o que tinha acontecido. O local onde Zé caiu ainda tinha marcas de sangue seco, e perto dali, vi algo que não tinha reparado antes. Um colar de contas de madeira, como um rosário, quebrado no chão. Peguei o objeto e levei para casa, mas não contei a ninguém. Guardei comigo, como se aquilo pudesse revelar algo mais tarde. Naquela noite, enquanto estava no quarto tentando dormir, ouvi passos lá de fora, mas não eram pesados como os do bicho, mais leves e apressados, como se alguém estivesse rondando a casa. Levantei devagar, com o coração acelerado, e olhei pela janela. Na escuridão eu vi uma sombra, passando perto do galpão. Peguei a lanterna e saí, mesmo com o medo me dizendo para ficar dentro de casa. Quando iluminei o local, só vi os cachorros encolhidos num canto. Mas ao virar a luz para o chão encontrei pegadas. Não eram grandes como as do lobisomem, mas pareciam humanas, descalças, e seguiam em direção ao mato. Meu avô apareceu atrás de mim do nada segurando a espingarda. Volta para dentro agora, ele disse. Aquela noite passou sem mais emoção. Eu escutei meu avô e entrei para dentro da casa. Nos dias seguintes, descobri mais sobre Zé. Fui até a vila próxima da fazenda, onde algumas pessoas pareciam saber mais do que queriam dizer. Uma senhora, Dona Lúcia, olhou para mim com desconfiança quando perguntei sobre ele. O Zé? Ele era um homem quieto, mas carregava uma cruz pesada. A mãe dele morreu jovem, e o pai dele
Bom, dizem que o velho era bicho também, então ela fez o sinal da cruz e se recusou a dizer mais. Aquilo me deixou ainda mais inquieto. Se o pai dele era considerado um lobisomem, talvez o Zé realmente tivesse herdado algo. Mas por que ninguém nunca disse nada antes? Será que ele sabia? Ou será que a maldição só se manifestava na quaresma, quando as forças do mal ficavam mais fortes, como dizia o meu avô? Alguns dias depois, o rosário que eu tinha encontrado sumiu. Procurei por toda parte, mas não consegui encontrá-lo. Perguntei ao meu avô, mas ele apenas balançou a cabeça e disse: "Tem coisa que a gente não deve guardar, guri." Esse tipo de objeto carrega histórias, e às vezes a história quer voltar para quem pertence. Aquilo me arrepiou dos pés à cabeça, mas tentei esquecer. Ainda assim, às vezes eu sentia como se estivesse sendo observado. Quando eu saía ao pasto ou ia buscar lenha, tinha sempre a sensação de que havia alguém ou algo me observando na beira do mato. Enfim, quando a quaresma terminou, meu avô me chamou na varanda e falou com uma seriedade que eu nunca tinha visto antes. "Guri, o que aconteceu aqui não pode sair daqui. As pessoas lá fora não entendem essas coisas. Vão rir de você. Ou pior, vão querer se meter aonde não devem. E lembra, se ouvir histórias de outro lobisomem em algum lugar, fica longe. Quem vê o bicho de perto uma vez, pode atrair ele de novo." Voltei para a cidade depois disso, mas nunca esqueci o que aconteceu naquela quaresma. O tempo passou, mas toda vez que ouço um uivo distante ou vejo a lua cheia iluminando o céu, aquela sensação de medo volta à tona. O colar de contas nunca foi encontrado. E às vezes me pergunto se Zé, de alguma forma, ainda ronda aquela mata. Afinal, como meu avô dizia, a maldição é coisa que não desaparece tão fácil. Aquela pessoa que rodeava a casa na madrugada em que escutei os passos, segundo meu avô, com certeza era o espírito de Zé, que veio em busca do seu colar. Não sabemos a origem daquela coisa, mas o espírito amaldiçoado de Zé voltou para buscar. Boa noite. Mande o seu relato através do nosso e-mail e estaremos lendo ele aqui em vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o que achou deste relato. Boa noite.